Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 34 do nono ano. E o assunto da nossa aula é Primeira República Brasileira, a luta pela cidadania. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar a precária participação política dos cidadãos no Brasil e consequente luta pela cidadania, explicar aspectos da revolta da vacina, desde as mudanças que ocorreram no Rio de Janeiro, a obrigatoriedade da vacina e manifestações e também resultados, definir os motivos da revolta da Chibata, liderança e resultados, e mencionar acerca dos movimentos negros no pós-abolição. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Separe seus materiais. Você precisará do seu livro didático que trata desse assunto. Já busca lá no índice qual é a página que fala sobre. O caderno para as anotações e também lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos prosseguir sem problema algum. Nas primeiras décadas do período republicano no Brasil, então vamos pensar. 1889, proclamação da República, primeiras décadas, 1900, 910, 920, tá? A participação política dos cidadãos comuns era bastante restrita. Por quê? A maioria absoluta da população brasileira era analfabeta e analfabetos não votavam. Poucos conseguiam valer, então, seus direitos e o poder político acabava se concentrando nas mãos de uma pequena elite. Aí tinha a questão do coronelismo, aqueles grandes fazendeiros que determinavam por onde iria a política brasileira, qual seria o candidato a ganhar, qual não deveria ser eleito e assim por diante. Então, os poucos que votavam ainda votavam naqueles que uma pequena elite comandava, mandava eles votar. Então, assim era o contexto histórico dos primeiras décadas do período republicano no Brasil. Muito bem. Aí, a necessidade de manifestações de luta pela cidadania. Quais eram os objetivos destas? Era contra a arbitrariedade dos governantes, que eles mandavam em tudo e a todos conforme eles queriam, e ainda dando certos privilégios para um grupo de pessoas específicos, e ainda eles queriam lutar contra o poder que se concentrava nas mãos dos grandes proprietários de terras, que eram poucas pessoas. Então, as revoltas elas ocorrem entre 1904 a 1910, na cidade do Rio de Janeiro, as quais podem ser consideradas até símbolos de protestos populares que acontecem aqui contra a opressão exercida pelos controladores do Estado. Exemplos são a revolta da vacina, que tem relação com a aula anterior, quem não assistiu, assista, por favor, na questão das reformas urbanas. A gente vai retomar esse assunto ainda hoje. E a revolta da Chibata, que tem muita ligação com a questão da escravidão no Brasil. Então, vamos lá para a revolta da vacina. Primeiramente, em 1902, lembram do presidente que havia sido eleito? Ele era um representante da oligarquia cafeeira. Lembrem-se do arranjo político. A República Café com Leite, Minas Gerais e São Paulo se alternando na hora de colocar um presidente no poder do Brasil. E o objetivo ao assumir a presidência era modernizar e higienizar o Rio de Janeiro. Coloco entre aspas porque é meio que empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Por quê? Porque ele queria eliminar os cortiços e embelezar a área central. Confiou essa tarefa para quem? Para Pereira Passos, que ele nomeou como prefeito do Distrito Federal, no caso, Rio de Janeiro, capital federal. O projeto de modernização era inspirado no modelo de Paris
e deveria ser colocado em prática de cima para baixo. Vocês já vão entender o que isso quer dizer. Para a construção da Avenida Central, que atualmente é o Rio Branco, Avenida Rio Branco, na área central da cidade, o prefeito autorizou o quê? Demolir todas as casas e casebres habitadas pela população humilde. Tira essa pobraiada daqui, não quero ver só coisa bonita, coisa moderna aqui no centro. Os funcionários da prefeitura, então, eles demoliram quarteirões inteiros e, aos gritos de bota abaixo, desabrigaram cerca de 14 mil pessoas. Pensa a quantidade de pessoas que foi desabrigada, perdeu sua casa da noite para o dia. E em 7 de setembro de 1904, um dia importante, representante da nossa independência, é que a Avenida Central ela é inaugurada aos moldes de Paris, aos moldes europeus, com essa questão da modernidade. Mas qual foi o destino desses pobres? Lembre-se da aula passada. Os moradores pobres, eles foram viver na periferia, ou eles acabaram subindo para os morros. Aí o surgimento das primeiras favelas. O que eles fazem? Lá eles constroem barracos de tábuas que eram cobertos com latas de querosene aberta. Então, uma estrutura bem precária. E em locais, digamos assim, de difícil acesso, que não tinham nenhum saneamento básico, rede de esgoto, tratamento de água, não tinha nenhum apoio, nenhuma assistência por parte do governo. Qual o contexto da revolta da vacina? Então, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele foi nomeado pelo governo com o objetivo de combater a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. Essas doenças estavam matando milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1904, foi feito um projeto de lei que tornou obrigatória a vacina contra a varíola. E isso agitou a sociedade e também dividiu. Por quê? Existiam as pessoas que defendiam e aquelas que eram contrárias. Vamos analisar assim quais eram os argumentos. Quem era a favor? A varíola matava mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. E a vacinação obrigatória tinha sido adotada com sucesso na Europa. Então, esses argumentos faziam com que eles fossem a favor da questão da lei de obrigatoriedade da vacina. Esse era o entendimento. Poxa, a varíola está matando muita gente e ainda a vacinação obrigatória deu certo na Europa. Por que não fazer isso aqui no Brasil também? Mas quem era contra? O que falava? Cada pessoa deveria ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não. Os soros e os funcionários de saúde não eram confiáveis. Os policiais usariam a força para vacinar as pessoas. Percebam aí uma certa semelhança ao que estamos vivendo na atualidade. Cada pessoa deveria ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não. Mas a questão é que na época não tinha-se o conhecimento que temos hoje sobre a importância da vacina. E com essa questão da vacinação, muitas doenças elas foram erradicadas do Brasil na atualidade. Que, volto a dizer, na atualidade estão voltando porque pessoas estão retrocedendo ao não vacinar seus filhos por N motivos. Então, existem os prós e os contras, mas isso tem que ser muito bem analisado. Pensa para uma criança que teve paralisia infantil, que na época, hoje adulto, na época, de repente, não tinha esse acesso à vacinação, mas hoje todos temos por meio do Sistema Único de Saúde do Brasil, um dos melhores do mundo. Então, é algo que precisa ser pensado. Na época, não se confiava nem na vacina,
como hoje também muitos falam que a vacina saiu muito rápido, qual é a eficácia? E não se confiava nos funcionários de saúde da época, assim como hoje, como tivemos escândalos de funcionários que iam aplicar a vacina ou não tinha o líquido ou não aplicava o líquido, mas foram casos específicos, não quer dizer que todos não são confiáveis. Quem já tomou vacina ou quem teve o pai, mãe que foi tomar vacina, viu que o funcionário mostra o produto, explica do que é, de qual laboratório é, e ele faz a aplicação e depois ainda mostra a seringa vazia. Então isso é tudo uma questão de conversa, analisar os prós e os contras. Ao menos com a vacina você está um pouco protegido dessa situação. Mas voltando à questão da revolta da vacina, o povo estava revoltado porque ainda teria a questão do uso de policiais para obrigar, para você tomar à força a questão da vacina. Aí o que vai acontecer? No ano de 1904, de fato, o Congresso, convencido pelo médico Oswaldo Cruz, aprova a lei da vacina. E dessa maneira, todos os brasileiros, a partir dos 6 meses de idade, eles eram obrigados a tomar a vacina. Quem desobedecesse era ameaçado com multas ou demissões, como acontece, inclusive, atualmente. A obrigatoriedade da vacina, as demolições no centro da cidade, daquelas pessoas pobres que perderam suas terras, e o custo de vida elevado, é um contexto propício para acontecer a revolta popular que ficou conhecida como Revolta da Vacina. Então, de 10 a 16 de novembro de 1904, ocorreram intensos conflitos no Rio de Janeiro. A população armada de paus, pedras e pedaços de ferro acabaram enfrentando a polícia em vários pontos, incendiaram bondes, arrancaram trilhos, depedraram lojas, além de cercar o Palácio do Catete, que bem ou mal era o símbolo de poder, porque era a sede do governo. E eles faziam isso com o intuito de protestar contra a vacinação obrigatória e a violência policial. O que faltou nesse aspecto? Informação, melhor tratar na questão da educação, mas nós estamos vivendo num contexto de pessoas analfabetas que não tinham acesso à escola. Hoje nós temos acesso à informação, a internet está ali. Então, nesse contexto dá para relacionar muito o nosso passado com o atual presente. Aí o que acontece? O governo ordena que os navios de guerra bombardeassem os bairros operários, que eram situados mais na orla litorânea, e suspendeu a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Então não é mais obrigatório. A revolta foi desarticulada, os líderes levados aos porões de um navio e enviados ao Acre, território que tinha sido incorporado ao Brasil há pouco tempo, 1903, que até hoje é alvo de meme, né? Então, foi basicamente os resultados da revolta da vacina. Sobre a revolta da chibata. Primeiro, chibata era um dos principais castigos na época da escravidão. Basicamente era o quê? Pegava o escravo, o escravizado fugitivo que cometeu um erro, algo assim, amarrava ele no pelourinho e dava as chibatadas, as chicotadas. No mínimo 50 chibatadas, isso era o mais comum. O que vai acontecer? Em 23 de novembro de 1910, marinheiros que eram dos encouraçados, Minas Gerais e São Paulo, eles tomaram posse de suas embarcações e se amotinaram, exigindo o fim dos castigos físicos que eram realizados pelos oficiais da Marinha Brasileira. Detalhe, castigos esses que eram basicamente as chibatadas, né? As chibatas. Aí o que acontece? Nas Forças Armadas, em especial na Marinha, os cargos de oficiais, eles eram ocupados por membros de camadas mais ricas da sociedade. E os marinheiros já vinham de famílias mais pobres.
Eles eram ou ex-escravizados ou descendentes de africanos escravizados, pessoas bem de classe baixa, por isso que recebiam castigos e isso era tido como normal. Para os oficiais, inclusive, a disciplina só seria mantida por meio da violência, que a exemplo do que era praticado lá nas fazendas, lá nas senzalas, né, na Casa Grande Senzala, lá nos engenhos. Aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um líder específico, o marinheiro João Cândido, que era filho de um ex-escravizado, e ele ficou conhecido como o Almirante Negro. Ele que vai liderar toda essa rebelião, essa revolta. A revolta era contra os castigos e começou no encouraçado Minas Gerais e se espalhou por outros navios de guerra. O presidente da época, Hermes da Fonseca, cedeu às exigências dos marinheiros num primeiro momento e prometeu, inclusive, anistiar, ou seja, dar o perdão a quem estava fazendo essa revolta. Com a rendição, o governo acabou prendendo e expulsando vários marinheiros da corporação. Ou seja, ele não cumpriu com o acordo de anistiar os amotinados, ceder às exigências. Simplesmente prendeu quem estava incomodando. Com o fim da escravidão no Brasil, a consolidação do regime republicano também iniciou uma fase difícil para a população pobre, principalmente os negros. Acaba a escravidão, mas para onde vão esses escravos? Aliás, esses ex-escravizados. O que acontece com eles? Onde eles vão trabalhar? Aí, para fazer frente a essas práticas racistas, de desigualdade social que até hoje nós enfrentamos, foram criadas diversas regiões do país, associações que reuniam pessoas negras e elas realizavam nessas associações diversas atividades e discussões. Esses núcleos contribuíram para a organização e a difusão das ideias dos pensadores negros e buscavam alternativas para a melhoria das condições de vida dessa população, que não sabia mais para onde ir, como trabalhar, trabalhar aonde, não o como, mas trabalhar onde, como seriam vistos de forma igual, ganhariam o mesmo que um branco trabalhando na mesma função. Então, a organização dos movimentos negros no pós-abolição, a gente vê a fundação de jornais independentes, que contribuíam na imprensa negra e que teve, de certa forma, um papel muito importante. Em que aspecto? Na luta por democracia, igualdade econômica e social, participação da população afro-brasileira na vida política, que até então não votava, até porque não tinha acesso à educação, era analfabeta. Contribuiu a imprensa negra também no processo de consolidação dos movimentos negros contemporâneos, esse de valorização da cultura, valorização dessa classe que por muito tempo foi vista como inferior. E diga-se de passagem, muitas vezes ainda é. E a imprensa negra também contribuiu na construção de identidades das comunidades afrodescendentes, que influenciaram a sociedade brasileira com projetos críticos ao modelo de dominação vigente, porque a exclusão dessa parcela da população. Na próxima aula, nós iremos tratar sobre as organizações trabalhistas, falaremos como era a situação desses primeiros trabalhadores, inclusive dos negros, imigrantes, entre outros, e do modernismo, a Semana da Arte Moderna de 1922, que vai dar uma carinha nova para a cultura, para a arte brasileira. Agora vocês devem fazer atividade referente a essa aula, com o intuito de revisar todo esse assunto e também fixar algumas informações desse estudo. Bons estudos a todos! Até a próxima aula, um abraço e tchau!